Medo. Como estão? As noites de sono têm sido boas? Hoje irei mostrar para vocês alguns dos hospitais mais assombrados do mundo. Hospital Mental de Athens. Localizado em Atenas, abriu suas portas em 1874 e ao longo dos anos adotou alguns apelidos diferentes, como o Hospital de Athens para Insanos. Esse hospital, em 1950, estava tratando mais de 1.800 pacientes de uma só vez e tornou-se famoso pelo procedimento de lobotomia. Para quem não sabe, é a incisão de um entre o olho e o nariz, entre dentro do olho, galera. É uma coisa muito bizarra. Eu acho esse procedimento muito brutal. Mas os pacientes de lá eram criminosos, violentos e insanos. Bom, a maioria. Esse hospital, União do Medo, é marcado por mistérios. Ele não é rodeado por mistérios, tem muito mistério lá dentro. Um mistério intrigante é o que todas as informações dos pacientes são sumidas, elas desaparecem. Ninguém sabe para onde elas vão. Para ver uma desses dados, você precisa de permissão do Estado para ter acesso a um dado de qualquer paciente de lá. Há também mais de 1.900 pessoas enterradas no jardim, com suas lápides marcadas só com um número, não tem nome. Tem um ocorrido nesse hospital que chama mais atenção e faz as coisas ficar bem mais bizarras do que já são. O desaparecimento de uma paciente em 1978, e você ainda pode ver uma mancha no chão onde seu corpo foi encontrado. Vou deixar aqui, ó. Aí bem agora apareceu, galera. Essa aí é a mancha da pessoa que foi encontrada muito tempo depois. Mais de 3 décadas depois que esse corpo foi encontrado. Muitos mistérios rondam esse local, União do Medo. As experiências às quais os pacientes foram submetidos ficam apenas no imaginário, o que não precisa nem falar, né? Imagina o tanto de coisa ruim que deve ter acontecido lá dentro com esse povo. Imagina quanta coisa estranha, quanta coisa bizarra, quantos atos não humanos foram praticados lá dentro, né? Esse lugar deve ter maior clima pesado. Por isso lá é um dos hospitais mais assombrados que tem. Um local onde milhares de corpos estão enterrados. E a maioria das pessoas que está morta lá eram pessoas com a mente altamente perturbada. Hospital Estadual de Taunton. O Hospital Estadual de Taunton foi construído em 1854 como um hospital psiquiátrico e possui uma história bastante terrível. Um dos pacientes mais famosos do hospital, Jane Chapin, que era um serial killer que confessou ter assassinado pelo menos 31 pessoas enquanto trabalhava como enfermeira. Mas existem boatos, União do Medo, que as pessoas que trabalharam no hospital de Taunton podem ser ainda pior do que o próprio serial killer que estava lá. Existem boatos de alguns dos médicos e enfermeiros. Eles levavam os pacientes para o porão e usavam para realizar rituais satânicos, União do Medo. E nos últimos anos, os pacientes e os médicos relataram sentir uma tremedeira só de chegar perto desse local, que seria aí o porão do hospital. Existem inúmeros relatos de um homem sombra que passava pelas paredes durante o dia ou à noite, não importava. Muitas pessoas viram ele em diferentes horas do dia, rajando nas paredes, e muitas vezes ele parava e ficava observando os pacientes. Devido às bizarrices que aconteciam no local, aconteceram atividades demoníacas e sombras sinistras não eram raros de ser vistas no local, União. E isso tudo estava acontecendo até 16 de março de 2006, nem é tão longe assim. Além disso tudo, um incêndio que começou do nada surgiu no meio do hospital. Muita gente acredita que é a chama do inferno, que foi trazida pelos demônios invocados no local. Em maio de 2009, resolveram demolir o hospital. Aliás, demolir o que sobrou do incêndio, né? O hospital de Knockton Hall. Diferente da maioria dos outros hospitais, Knockton Hall começou a vida como uma casa normal, antes da Primeira Guerra Mundial, e foi usado pelas Forças Armadas Americanas. Na Segunda Guerra Mundial, era um hospital militar, o
utilizado para tratar todos os soldados extremamente feridos. O hospital foi abandonado em 1995. Vários casos de incêndio criminosos começaram a ocorrer nesse lugar, fazendo assim ele nunca mais poder ser utilizado. São inúmeras as histórias de fantasmas, em particular, que assombram esse local. Bom, União, tem o espírito de uma jovem que sempre está chorando. Ela está presente em um quarto específico. Assombra mais nesse lugar do que nos outros. As pessoas que dormiam nesse quarto eram acordadas exatamente às 4h30 da manhã. Quando acordavam, viam a menina espectral ao pé da cama, chorando. Muitos acreditam que esse espírito foi de uma criada que foi estrupada e assassinada pelo filho do dono do local, antes de se tornar um hospital militar. O Hospital Worldscheng. Construído em 1935, o Hospital Worldscheng tornou-se conhecido como um dos lugares mais assombrados de toda Singapura, através dos anos, União. Quando ele foi construído, ele servia como hospital militar da Força Aérea. Muito tempo depois foi usado pelos japoneses como um campo de prisioneiros, e nessa época ocorreram muitas torturas no Hospital Worldscheng. Então vocês já imaginam, né, que deve ser inúmeros os relatos de avistamentos de fantasmas nesse local, onde muitas pessoas foram brutalmente torturadas e assassinadas. Hoje em dia, o hospital se encontra abandonado, né? Desde 1997, muitos caçadores de fantasmas, muitos especialistas paranormais frequentam esse lugar diariamente. Diariamente eles estão lá tentando captar alguma coisa, tirar alguma imagem, algum som. Vocês entendem esse povo? Muitas pessoas que frequentaram o lugar têm a sensação de náusea ou um sentimento de um espírito estar seguindo eles, mesmo depois de deixarem o local. Hospital Severals. Todos os hospitais até agora são assombrados, mas os hospitais que são psiquiátricos são os mais assombrados de todos. Existe algo especial neles. Por isso, todo hospital que é psiquiátrico tem mais aparições, mais relatos paranormais. Todos eles são bem mais aterrorizantes do que os outros hospitais. O Hospital Several é da Inglaterra e não faz mal nem um pouco a sua má reputação assombrada. O fato é que ele já foi conhecido pelas realizações de experimentos psiquiátricos, União. Rolaram altas experiências lá com as pessoas nesse local, como a lobotomia frontal completa e a terapia de eletrochoque substancial. Muitos pacientes do sexo feminino que iam para lá, União, só iam para lá porque elas eram estupradas e ao terem filhos bastardos, os pais não aceitavam e mandavam eles para lá. Olha que vacilação. O hospital foi inaugurado em 1913. Só parou com os tratamentos e com as pesquisas bizarras em 1990. E foi fechado por completo em 1997. A maioria dos pesquisadores paranormais que frequentam esse hospital, eles são frequentemente atraídos pela área do necrotério. E como eu vou explicar para vocês nos vídeos que eu vou fazer explicando sobre os tipos de fantasmas, todos os tratamentos nada ortodoxos aplicados em seus pacientes ao longo dos anos, não fica difícil explicar o motivo de assombrações realmente agressivas no local. Entidades altamente agressivas, como o poltergeist. Manicômio Arad. Hoje ele é conhecido como Aradali, mas quando abriu em 1867, era chamado de Hospital de Doidos Arad, e foi o maior em toda a Austrália, com alguns métodos de tratamentos bizarros e horríveis. Esse manicômio abrigou dezenas de milhares de pacientes e também foi o lar de alguns dos maiores psicopatas mais perigosos e violentos do mundo, ficou aberto por mais de 130 anos. Ou seja, União do Medo, mais de 13.000 pessoas morreram lá, e por isso ele é conhecido como um dos locais mais mal assombrados da Austrália. Ele foi fechado em 1998, mas foi reaberto 3 anos depois pelo Instituto de Educação Técnica Avançada. São inúmeras as aparições nesse local, em várias partes da instalação, principalmente no necrotério. O clima pesado do local e a áurea assombrada faz jus onde milhares de pacientes mentais morreram, e provavelmente muitas de suas almas ainda vagam por lá.
atormentando. Manicômio Beach-Arrows. Esse manicômio ficou aberto por 128 anos, antes de fechar suas portas para sempre em 1995. Beach-Arrows alojou cerca de 1.200 pacientes, e era muito fácil internar uma pessoa nesse local. Bastava 2 assinaturas. Existem relatos de mortes e desaparecimentos misteriosos em Beach-Arrows e no primeiro laboratório da instalação para experimentos, operações e autópsias. Tipo, cheio de vidros com partes de corpos humanos, espalhado pelas prateleras em todos os lados. Esses frascos desapareceram misteriosamente após o incêndio que ocorreu no local, na década de 1950. Para vocês terem ideia, cerca de 9.000 pacientes morreram em Beach-Arrows, incluindo uma jovem que foi jogada misteriosamente pela janela. O que mais ocorre no local são vultos estranhos, sensações de arrepio, atividades paranormais, são coisas de rotina nesse local. Gritos assombrados e de assassinatos ainda são ouvidos no local. O Hospital Psiquiátrico de Saigon, localizado em Hong Kong, Saigon era o hospital psiquiátrico construído em 1892 e já foi conhecido como Casa Assombrada da Rua, devido aos diversos contos sobrenaturais que surgiram ao seu redor. Ele foi usado na guerra como alojamento, foi usado como sala de execução pelos japoneses. Bom, União do Medo, nem precisamos falar sobre os fantasmas góticos acontecidos nesse local. Só de olhar para ele já dá para imaginar, né? Circula um boato de uma mulher que fica gritando e chorando. Ouve-se também pegadas misteriosas. Também há uma visão de um homem diabólico que aparece no segundo andar, antes de explodir em chamas. Também se pode ver espíritos decapitados vagando no hospital. Passa lá, União, dá uma olhadinha lá e manda os comentários aí pra nós o que vocês acharam desse local. Hospital Will Hope. Bom, União, esse hospital foi construído em cima de um cemitério indígena. Na sala da cirurgia tem havido relatos de equipamentos tremendo por conta própria, enquanto na enfermaria os visitantes têm dito que as camas realmente pulam sozinhas por conta própria e batem em suas pernas enquanto passam pelos corredores. Os especialistas acreditam que os espíritos ainda se mantêm naquela terra através de todos esses anos. Sanatório Tranquiller, o último dos hospitais que escolhi para vocês. Localizado no Canadá, o Sanatório Tranquiller começou sua vida como um rancho, antes dos donos começarem a cuidar de pacientes com tuberculose. Foi convertido a um hospital completo em 1907. Após o tratamento de mais de 4.000 pacientes ao longo dos anos, fechou-se as portas em 1950. Há relatos misteriosos de orbes flutuantes em toda a instalação, sentimentos inexplicáveis de tristeza, mal-estar e quedas bruscas de temperatura. Também se pode ouvir vozes misteriosas e figuras espectrais, incluindo uma de uma enfermeira que foi supostamente assassinada por um paciente. A União do Medo, me desculpe pela voz porque eu tô meio gripado, mas esses aí foram os hospitais que eu escolhi para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e vamos aumentar a União do Medo. Tenham uma boa noite.